Graça e paz, irmãos. Aqui é o Cezinha, dos Radicais Livres São Paulo, Radicais Livres Armênia, aí também. Estamos aqui nesses dias, desfrutando aí dessa quarentena, dessas adaptações aí de vivência, né? E meu coração tem sentido de expectativa nesses dias também, por mais que não tenham sido dias fáceis e nem de muitas boas notícias aí nos jornais, mas nós que somos filhos de Deus, lavados pelo sangue, justificados, regados com a graça dele, sabe, nós temos desfrutado de coisas incríveis. Eu tenho desfrutado de coisas incríveis na minha casa, no meu casamento. E me apresentar só rapidamente aqui para vocês então, eu tenho 25 anos, sou casado com a Paula, está lá em casa, trabalhando também home office. Hoje nós estamos ali na Armênia, eu cheguei na Armênia fazem aí entre 3 a 4 anos, estamos aí beirando os 200 membros de jovens, né? Além dos visitantes, e temos desfrutado de um tempo incrível, irmãos, de favor, de graça, vida de Deus, profundidade na palavra, alegria no Espírito. E eu vim aqui hoje trazer uma mensagem aí para você nesses dias, né? E estar juntos aí com vocês, amém? Então, eu vim falar com vocês hoje de evangelismo na internet. O que é, como e quando fazer também. Amém. Então nós estamos aqui juntos hoje pela glória de Deus, para a glória de Deus, e é um privilégio estarmos aqui, poder desfrutar do que o Senhor tem feito para nós. Então você que está aí me assistindo, né? Principalmente nesses dias que são tão malucos, né? Então vivemos aí dias de quarentena, isolamento, pandemia, algumas pessoas com medo, alguns países em caos, colapso, e muitas coisas que não aconteciam há muitos e muitos e muitos anos. E o nosso tema hoje é evangelismo na internet. Então eu acho que nós somos bem antenados e conhecemos muito sobre a internet. Eu quero, no final, o último ponto do que eu vim compartilhar com vocês hoje, vai ser um pouco da prática do evangelismo na internet. Mas a internet é apenas um veículo. O foco do que vamos fazer é o evangelismo. E no Brasil é muito falado às vezes, e até praticado o evangelismo, mas eu queria te trazer uma base um pouco mais sólida e um pouco mais profunda do que a Bíblia nos ensina que é o evangelismo. O que é a evangelização, como fazer, o que nós podemos fazer nesses dias e praticar isso na internet. Amém? Então vamos lá. Pode parecer um tema simples, mas é muito importante. Irmãos, evangelismo é o método pelo qual Deus escolheu e designou para que a salvação dos seus eleitos, dos seus filhos, das suas ovelhas seja efetuada. O que isso significa? Que o Espírito Santo opera a obra da salvação através da pregação do evangelho, ou seja, do evangelismo. Sempre que falamos sobre salvação, temos que ter total seriedade e zelo pelo assunto. Aliás, uma das pautas, né, falando um pouco de história, né, então nós tivemos aí o período da Reforma Protestante, o auge da Reforma Protestante, do choque que gerou o nascimento do protestantismo era a salvação, a justificação somente pela graça. A salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus era suficiente. Então isso é um tema muito, mas muito importante. E eu quero primeiro te dar uma base do que é o evangelismo, para depois para eu te dar aqui também alguns veículos e meios de como praticar e exercer isso. Amém? Então vamos lá. Eu queria fazer uma breve oração, então, pedindo para que o Espírito Santo, ele ilumine os nossos corações através desse vídeo, amém? Que o Espírito Santo, ele ilumine o seu coração e te dê clareza através desse vídeo, aleluia? Então feche seus olhos aí onde você está. Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse dia, agradecemos por essa oportunidade. Pai, eu peço que o Senhor revele a nós as profundezas do seu amor, da sua graça e da sua vida através das Sagradas Escrituras, Deus. Pai, que o Senhor revele a vida de Cristo através dessas palavras, que o Senhor nos dê um norte correto, sabe, Deus, que o Senhor nos ensine a agir através dos textos inspirados pelo Senhor, e que nós saiamos aqui desse momento, Deus, de vídeo, de pregação, edificados,
descansados na tua palavra, nas tuas mãos, e sabendo o que fazer, como fazer e aonde fazer nesses dias, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, eu queria primeiro compartilhar o que é evangelismo. Evangelismo é a pregação do evangelho ao perdido. Falamos disso na introdução, então um resumo. É a pregação do quê? Do evangelho. A quem? Ao perdido. Isso é evangelismo. A ação de evangelizar, como um evento, é algo que acontece, até com uma certa frequência no Brasil e no próprio mundo. Então você vê aí movimentos de evangelismo, movimentos nas praças, nas ruas. Isso despertou novamente no Brasil nos últimos 2, 3 ou 4 anos, um pouco mais, né? E são eventos, mas a gente tem que tomar um certo cuidado e entender que o evangelismo, ele não é só um evento, né? Você não precisa de um evento para evangelizar. E nós temos que tomar esse cuidado, porque tem pessoas que só evangelizam quando se juntam na praça, onde você nasceu, foi criado, gerado por Deus, para ser alguém que expressa Cristo nesse mundo diariamente. Amém? Então, eu preparei aqui alguns textos, né? E eu quero que você preste muita atenção nesse primeiro ponto. Vou tentar ser breve aqui, mas alguns textos que vão nos dar uma base bíblica daquilo que é o evangelismo, do que acontece, o que realmente está escrito ali. Amém? Então vamos lá. Presta atenção que eu quero ler aqui um compilado de textos para vocês. Para serem salvos, os pecadores necessitam pedir ao Senhor para que lhes salve. Aí em Romanos 10, 13, está escrito o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não que essa ação e esse desejo nasça primariamente da vontade própria, como já ouvimos então do pastor Aloísio. O pastor Aloísio fala isso abertamente. Um morto, então um morto aqui, tem alguém morto, ele pode dar vida a si mesmo? Não. Um morto por si só, ele não pode gerar vida em si. Então Deus, que é o detentor de toda a vida, ele opera na vida dessa pessoa morta a evangelização, então a ação do Espírito, o novo nascimento, e aí Deus gera a vida e traz essa pessoa então a sua família, e a gente tem um texto bíblico que explica isso, né? Então Deus, ele pode dar vida a nós, mesmo que nós estivéssemos mortos em nossos pecados e delitos. Isso está em Efésios 2:1. Amém? Então eu estou te dando aqui uma série de textos para formar na sua mente, aí, na sua inteligência, na sua cabeça, a ideia do que é o evangelismo, de como ele ocorre, o que acontece, para que você não tenha medo, para que você seja encorajado, para que você saiba aquilo que você está fazendo. Amém? Então vamos lá. Você precisa pedir, mas simplesmente dizer palavras não é suficiente. Elas devem fluir de uma fé sincera. Romanos 10, 14, parte A do versículo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Então, para você invocar, você tem que invocar aquele que você crê. Então tem que ter uma ação da fé. Amém? Então a salvação é pela graça através da fé. Nós temos isso na Bíblia também. Vamos lá. Mas os pecadores precisam ouvir sobre o Senhor antes que eles possam crer nele. Romanos 10, 14, agora a parte B. E como crerão naquele de quem não ouviram? Olha só. Então o pecador, ele tem que ouvir, né, e ele tem que crer. Só que para ele ouvir, alguém tem que falar. Então é isso que a Bíblia está falando. E como crerão naquele de quem não ouviram? Para crer no Senhor, você deve crer na verdade sobre o Senhor, mas você deve crer também nas promessas do Evangelho, do próprio Senhor. Em Romanos 4:3 está escrito: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Você pode dar um amém aí onde você está, dizer amém, glória a Deus. Abraão, pela fé, foi creditado como justo, foi colocado como justo, pela fé, irmãos, crendo, aleluia. Vamos lá. Para crer no Senhor, você deve ouvir o Senhor. É impressionante que Romanos 10, 14, literalmente diz: e como crerão nele,
de quem não ouviram. Então Paulo está instruindo a sua igreja sobre aquilo que eu quero instruir você aqui hoje, que é o evangelismo, a evangelização. Os pecadores devem ouvir o próprio Cristo exaltado, para que eles possam crer nele e invocá-lo, e então serem salvos. Isto é tão importante que Jesus enfatizou isso repetidamente. Agora vamos a alguns textos aqui sobre Jesus. Então, resumindo, a gente está falando de ouvir. A evangelização ela vai vir por ouvir, e para alguém ouvir, alguém tem que falar. Amém? Cezinha, então se eu não falar, muitas pessoas vão morrer e vão para o inferno. O que acontece, irmãos? A Bíblia diz que Deus tem o controle das coisas. Deus, ele rege o universo com a sua graça. Só que cabe a nós sermos participantes, cooperadores dessa obra. Então eu quero agora ler frases que Jesus falava aqui, presta atenção, falando um pouco sobre ouvir. Jesus ensinou que para serem salvos, os pecadores devem ouvir a voz do Filho de Deus. Isso está em João 5,25. E aí Jesus diz também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. João 10, 27. Eu quero me deter um pouquinho aqui com vocês. Então, vamos lá. Cezinha, mas o que tem a ver isso com a internet? Eu vou chegar na parte da internet, mas não adianta eu te dar a internet na mão se você não sabe o que fazer com ela. Eu estou te dando a base correta do que fazer nesses dias. Olha o que Jesus diz: as minhas ovelhas. Irmãos, se você crê em Cristo, se você foi salvo, você é uma ovelha dele. Então as ovelhas ouvem a voz, porque ele as conhece. Por que ele as conhece? Então se você abrir a sua Bíblia aí em João 1, então o Evangelho de Cristo relatado por João, capítulo 1, ela vai falar sobre o verbo que habitou entre nós e tudo mais, mas tem uma determinada parte ali, um versículo que diz que os que creem não são os que nascem da carne, nem do sangue, nem da vontade humana, mas da vontade de Deus. Então se você creu, foi porque Deus gerou você, quis você, efetuou em você, e você é uma ovelha dele. E nesse mesmo texto Jesus diz que ninguém pode arrebatar as ovelhas dele das mãos dele. Então nós descansamos, e é por isso que nós cremos que na evangelização, a salvação que detém a Deus, somente detém a ele, e nós não podemos a perder, se ele nos deu. Amém? Só fazendo esse parênteses, porque você tem que ter convicção da mensagem que você anuncia. Palavras meramente humanas não têm o poder de chamar eficazmente os pecadores da morte espiritual para a vida espiritual. Então só você falar a sua voz sem a ação do Espírito Santo, através dela, não tem poder para salvar ninguém. Então, o que você precisa, irmãos, entender nesses dias? Cezinha, eu não me acho capacitado para evangelizar. Irmão, você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você foi ungido. Se você foi ungido, você foi capacitado. Mas você não tem as melhores palavras, não precisa das melhores palavras. Você precisa do Espírito Santo operando, sabe, o novo nascimento naquelas pessoas, através das palavras que você vai dizer. Então eu quero te empolgar aqui nessa mensagem, porque não é por você que as pessoas são salvas, mas é através de Cristo, através do Espírito que habita em você e que flui através de você. E nós precisamos entender isso e fluir diariamente, irmãos, diariamente. Então palavras meramente humanas não têm o poder de chamar eficazmente os pecadores da morte espiritual para a vida espiritual. Este fato fez com que o apóstolo Paulo se determinasse a confiar na forma soberana do Senhor, usar a loucura da pregação. Isso está em 1 Coríntios 1, 17 a 25. O que os pecadores necessitam é ouvir o próprio Jesus Cristo, dirigindo-se a eles de forma pessoal e poderosa através do seu Espírito e através da sua palavra, através da sua vida, que pode ser um canal para que isso aconteça. Então, operando por sua palavra. Este é o ponto de Romanos 10, 14. E aí está escrito assim: e como crerão nele de quem não ouviram? Olha só essa frase: para que os pecadores pudessem ouvir sua voz, o Senhor Deus escolheu usar pregadores como seu canal. Deus quis usar os pregadores como seu canal para evangelização.
Aleluia. Irmãos, e você tem essa condição. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para anunciar as boas novas. O que é as boas novas? O Evangelho, a obra de Cristo, a salvação. Então o Espírito do Senhor está em você, está sobre você. Saiba, você tem tudo o que precisa para abrir a sua boca e anunciar as boas novas. Aleluia. Você pode dar amém aí, se tem alguém do seu lado aí na sua casa, dá um amém, dá uma beliscada nele. Então beleza? Então isso é o Evangelho, é o evangelismo, é como acontece, é uma parte teórica. Por que eu devo evangelizar? Então nós vamos chegar lá na internet, mas eu quero te mostrar o porquê que você deve fazer. Porque essa pandemia vai passar. E quando passar você não tem que parar. Você não tem que parar. Então vamos lá. Por que eu devo evangelizar? Pergunta isso para você mesmo. Por que eu devo evangelizar? Em meio a algumas perguntas, precisamos tomar um alerta, um cuidado urgente. O que é uma consequência, presta atenção nisso aqui, irmãos. O que é uma consequência de devoção, relacionamento e amor com Deus foi transformado em um evento promocional. O que é uma consequência de vida com Deus, oração, de amor, de alegria, de prazer em Deus, de você se sentir amado por Deus, foi transformado em um evento promocional. O evangelismo não tem que ser feito em eventos somente, tem que ser feito em qualquer lugar. E a minha pergunta é: o que abastece o seu coração para evangelizar nesses dias? O nível de evangelismo tem crescido, por causa do quê? De uma pandemia. Deixa eu te falar, irmãos, você não tem que evangelizar por causa de uma pandemia. Você evangeliza porque você se sente amado por Cristo, e isso te basta. A pandemia aumentou o evangelismo? Glória a Deus, aleluia, Deus faz. Mas deixa eu te falar, não espere algo ruim acontecer para ser cristão. O cristão, ele vive uma vida de evangelização. Ele anuncia o evangelho dia após dia, aonde ele vai, com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas postagens, com as suas mensagens, com o seu estilo de vida. E a minha pergunta é: precisa um caos mundial acontecer para você, como cristão, expressar aquilo que você tem dentro de você? Então por que eu devo evangelizar? E eu quero te dar um único motivo que é suficiente. Vamos lá. Por que devemos evangelizar? Porque Jesus ordenou. Irmãos, essa mensagem aqui, o intuito dela é nos capacitar aqui como radicais livres. E isso basta. Jesus ordenou que evangelizássemos. Então nós precisamos evangelizar. Aleluia. Marcos 16, 14, 18. Tem um título que os estudiosos chamam de A Ordem para a Evangelização. E eu quero proclamar isso sobre a sua vida e declarar que o Espírito Santo vai ativar você nesses dias, para que você assuma o compromisso dessa ordem dada por Jesus para evangelizarmos. Marcos 16, 14 a 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está falando: agora vocês vão e evangelizem, seja pessoalmente, seja virtualmente, seja na pandemia, seja na bonança, seja onde você estiver. Vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se coisa mortífera beberem, não lhe farás mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Olha só, um parênteses aqui para a gente já seguir para o final e falar um pouco da prática virtual para os dias de hoje da evangelização. Jesus ele te dá uma ordem para você ir e evangelizar. Então ele fala: pregue o evangelho a toda criatura. O que você deve fazer? Pregar o evangelho a toda criatura. E aí o Espírito Santo vai operar nas pessoas para que elas creiam. Assim que elas creem, elas são salvas. E assim que elas são salvas, agora elas são irmãos na fé. Elas seguem um caminho sobrenatural de cura, expulsam demônios, falam novas línguas. Só que aqui Jesus está nos colocando também uma prioridade.
Irmãos, de nada adianta os milagres sem a salvação. De nada adianta os dons sem a salvação. Jesus está falando, primeiramente, preguem o evangelho. Depois que essas pessoas são salvas, aí nós vamos equipar, edificar com os dons. Então nós temos que entender a importância da salvação, da pregação do evangelho. Então por que nós evangelizamos? Porque Jesus ordenou. Se você é um radical livre, você não precisa de muitos mais motivos do que esse. Se Jesus pediu, se Jesus ordenou, se Ele fez, eu quero imitar o que Ele fazia. Então se Ele anunciava as boas novas, eu quero anunciar também. Outro ponto aqui, quais as preocupações que eu devo ter na hora de evangelizar? Então quando você abrir a sua live, você abrir o seu Facebook, você mandar a sua mensagem, você pregar na sua escola, na sua faculdade, quando voltarmos aos tempos presenciais aqui, qual é a preocupação que você deve ter na hora de evangelizar? 1 Coríntios 4, 1-2 diz: assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, o seu compromisso não é com a regeneração, que é uma obra do Espírito. O seu compromisso é com a pregação das boas novas. Você não tem o poder de fazer alguém nascer de novo, Deus tem. Então o que você deve fazer? A sua preocupação é: pregue o evangelho, anuncie boas novas, mande mensagens, diga que Jesus vive, diga que Ele ressuscitou, diga o quanto Ele transformou a sua vida. Faça isso, faça postagens, inunde as redes sociais desses dias, os seus vizinhos, escreve um bilhetinho, coloque embaixo da porta, faça o que for possível para anunciar que Ele vive, que Ele salva, que Ele é o nosso Senhor. Mas Cezinha, e se a pessoa não crer? Isso está nas mãos de Deus. Sabe, irmãos, eu já vi muitas pessoas perderem o sono, porque eu falei para 100 pessoas e só 2 creram. Glória a Deus por essas 2, porque Deus, Ele tem poder para salvar as pessoas. Agora, aqui esse texto diz que nós somos o quê? Despenseiros. Nós não somos fabricantes, nós somos despenseiros. O despenseiro pega na despensa aquilo que está pronto e entrega para as pessoas. Nós pegamos as boas novas de Cristo e anunciamos elas. Então o que se espera do despenseiro, dos pregadores? Que eles sejam encontrados fiéis, fiéis a Deus, fiéis à palavra. Amém? Então, irmãos, a sua preocupação é em ser fiel àquilo que Jesus disse. E faça isso com amor e encargo. Eu creio que muitos frutos virão. Talvez seja agora essa grande onda de salvação que vai vir sobre o nosso país, que nós temos falado da maior colheita, há meses falamos isso. Pode ser pós-pandemia, mas a sua função não é fazer pessoas nascerem de novo. Isso é a obra do Espírito. A sua função é abrir a sua boca e anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, dizer sobre Cristo. Aleluia. E eu quero que isso gere descanso. Não sofra. Deus espera de você que você seja fiel. Aleluia. E agora, evangelizando então na internet. Agora a gente gastou a maior parte aí te dando uma base do que é o evangelismo. Agora eu quero te dar o canal para esses dias. E para você seguir isso também, porque a internet está aí, irmãos. A gente vem de praticamente uma revolução digital. O mundo é digital. Os empregos estão sendo digitais. Os bancos estão fazendo aí bancos digitais. Então você precisa entender. Seja o melhor comunicador. Fale a forma que as pessoas entendam. Então eu quero te dar aqui 4 dicas básicas sobre a evangelização na internet. Amém? Então a primeira é: fale a linguagem para o seu público. Irmãos, quem que foi o maior comunicador da história? Então nós precisamos, para julgar quem foi o maior comunicador da história, você tem que pegar a mensagem que mais dura por toda a história. E a mensagem que é entendida depois de anos. Irmãos, há mais de 2000 anos atrás, Jesus contava parábolas. Contava parábolas, né? Nessa faixa de 2000 anos atrás. E essas parábolas fazem sentido até hoje. Essas parábolas fizeram total sentido na época. Sentido geográfico. Então vamos lá? Vamos trazer para o contexto de hoje? Você é um ministro do Evangelho. Você vai falar as boas novas. Qual que é o meio que você tem para usar hoje? Instagram talvez é o mais utilizado hoje em dia. Postagem, histories, a live, né? Então nós brincamos, né? Fui abrir meu micro-ondas, tinha uma live lá. Fui abrir a minha geladeira, tinha uma live. Tudo é live. É o caminho que nós temos nesse dia de pandemia. Mas o que eu vou fazer nessa live? Quem que vai me assistir? É uma live para adolescentes?
Então eu preciso contar a parábola que o adolescente entenda. É uma live para casados? Eu preciso contar a parábola para que os casados entendam. É uma live para pessoas da terceira idade? Eu preciso contar a parábola que eles entendam. Por quê? Jesus fazia dessa forma. Jesus, geograficamente, aonde ele ia, ele usava os exemplos, ele usava as formas, e aí as pessoas entendiam. Umas entendiam, outras não. E Jesus falava que muitas não entendiam porque Deus ainda não tinha aberto os olhos deles. Então, faça isso. Tenha o seu modelo de comunicação de Cristo. Até hoje nós ouvimos e o nosso coração se enche de alegria com o que Jesus falava, porque a comunicação dele foi perfeita, amém? Então, você precisa falar a linguagem do seu público-alvo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, qual que é a melhor forma de você se comunicar? Eu costumo falar isso, pergunto para as pessoas, eu falo, fulano não entende, qual que é a melhor forma de você se comunicar? Aí tem pessoas que falam assim, é por amor, é sendo sério, é sendo rígido. Irmãos, a melhor forma de você se comunicar é como uma pessoa que te ouve, te entende. Não adianta você fazer de um jeito que ela não te entenda. Você precisa ser claro, ser sério, ter crédito naquilo que você faz. Então, para você usar o Instagram, o Facebook, o YouTube, com lives, com esse material, você tem que saber ser claro, saber falar o que as pessoas vão entender, e através disso, você coloca a mensagem do Evangelho nessa forma, a mensagem é a essência, e você anuncia, você evangeliza, você testemunha. Então talvez você pode segmentar isso. No Facebook tem diversos grupos, tem grupo de empreendedorismo, grupo de engenheiros, grupo de médicos, grupo de jogadores. De repente você tem um testemunho que você era um jogador, e aí você pode postar nesses grupos, e através disso, receber diversos testemunhos, de que como as suas palavras têm sido usadas por Deus nesses dias. Segunda coisa, faça algo excelente, iluminação, planos de fundo, um esboço bem estudado. Irmãos, faça algo excelente, ilumine, compre uma lâmpada. Cezinha, eu não tenho muito recurso. Irmãos, 2 bocais, um cabo e uma lâmpada, você não vai gastar talvez nem 40, 50 reais, você monta algo para ficar legal, para ficar bacana, o visual, mas isso não é natural? Também agrade no natural, faz parte, nós somos uma geração visual, atraia eles pelo visual, só que você tem uma mensagem espiritual, e aí você anuncia essa mensagem, você prega o Evangelho, então planos de fundo, backgrounds, essas coisas todas. Terceiro, não tenha medo. A sua função não é salvar, mas é pregar. Não tenha medo, seja corajoso. O Espírito Santo está em você. Ele te ungiu e te capacitou para isso. Então seja corajoso, irmãos. Olhe para aquela câmera, olhe para essa live e declare: a vida de Deus vai encontrar você. O Evangelho é vivo, Jesus vive. É isso que nós precisamos fazer. Outra dica, e a última aqui, uma das últimas: use hashtags. Use hashtags, poste um vídeo no Instagram, no Facebook, marque coronavírus, Jesus Cristo, igreja, salvação, porque isso atrai também pessoas. Façam grupos de divulgações, preguem o Evangelho nesses dias. Amém? Então, irmãos, esses são meios de internet, de usar a internet. Então nós temos aí domingo, que é um dia muito visto, quinta, que é um dia muito visto, vários dias que dá para você estar aí mais online. Então das 8 às 10 tem um monte de live, você pode fazer isso às 8, ou faz às 6, ou você pode fazer de madrugada. Irmãos, em grupos de depressão do Facebook as pessoas não dormem. Por que você não faz uma live às 3 da manhã declarando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e eles podem ser salvos pela graça de Deus? Então, grupos de Facebook, listas de transmissões, família, amém? E eu queria te encorajar e deixar essa mensagem aqui. Então, eu gastei muito mais tempo sobre a essência, mas eu te dei a prática. Agora cabe a nós o quê? Pregarmos o Evangelho, amém? Então, fica na paz, glória a Deus, eu agradeço a Deus, eu peço que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Desperte você, radicais livres, a colheita está aí, não parou de chover, ainda está chovendo e muito, e só vai aumentar. E nós vamos crescer e avançar nessa cidade, nesse país. Você é um condutor do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Amo vocês, irmãos, contem conosco. Estamos juntos em oração aí, somos um. Aleluia.